Inter e Botafogo logo mais, e esse é o maior pré-jogo que você vai achar no YouTube sobre esse jogo. Todas as notícias sobre o Botafogo aqui. Quem vai de lateral esquerdo, quem vai na zaga, quais são os desfalques, quantos são os desfalques, tudo isso e muito mais aqui. Tem o placar aberto, Globo Esporte, troca de passes, tem o Band Esporte Clube, tem Band Esporte, tem tudo para você, tem ESPN com a Barroso, tudo para você. Vamos aqui assistir. E antes, você tem que dar o like, comentar, compartilhar, se inscrever no canal, ativar o sininho e, mais importante, hypar este vídeo. Aqui embaixo, botãozinho hypar, junto com o like, solta o hypar logo, bora assistir o vídeo e depois a gente volta. Quem também joga hoje é o Botafogo, pega o Internacional no Beira-Rio. Esse jogo é importante para se firmar ali entre os 4 primeiros do Brasileirão. Informações, Lucas de Sena. Oi, Escobar, muito boa tarde para você, para todos os amigos e amigas que nos acompanham no Globo Esporte. O Botafogo para hoje tem 10 desfalques, 8 por jogadores que estão no departamento médico. E eu nem estou contando o Joaquim Corrêa, que se recuperou de lesão muscular, treinou na quinta e ontem, mas não foi relacionado para o jogo de hoje. O mais novo desfalque é o Caio Pantaleão. O zagueiro saiu aos 32 do segundo tempo na vitória sobre o Bahia na última rodada com um edema no joelho esquerdo. Passou por exame clínico, já iniciou tratamento, mas eu conversei agora há pouco com a assessoria de imprensa do Botafogo, que disse que ele ainda vai passar por um exame de imagem para ter um diagnóstico preciso. Então, para hoje, o Gabriel Bahia deve ser o titular na zaga, assim como já substituiu o Caio no clássico contra o Fluminense. Na lateral esquerda, deve entrar como titular o David Ricardo, já que hoje o David Ancelotti não conta com os 3 laterais que ele tem por ali, Alex Telles e Marçal com dores e o cuiabano suspenso pelo 3º cartão amarelo. O David Ricardo já jogou no início da carreira dele como lateral esquerdo e também já desempenhou essa função no Botafogo. Botafogo que com 43 pontos está na 4ª colocação e busca uma vitória hoje aqui para se firmar no G4. A expectativa é de 20 mil pessoas no Beira-Rio. O jogo é às 6h30 da noite e tem transmissão ao vivo do Premier a partir das 5h30 da tarde. Um abraço para todos e todas. Valeu, Lucas. Já notícias ao vivo de Flamengo e Vasco que jogam amanhã. Flamengo defendendo ali. Ana Dionísio está chegando com todas as informações do Internacional pra gente. Fala daí, Mari. Um grande abraço. Fala, pessoal do Troca, tudo bem? Amanhã, 6h30 da tarde, o Inter recebe o Botafogo aqui no estádio Beira-Rio em busca da primeira vitória da era Ramon Dias, o técnico argentino que tem até aqui 2 empates em 2 jogos e tenta reverter uma situação bem complicada do Inter no campeonato, viu? Hoje o Inter é o lanterna do retorno do Brasileirão com 7 jogos e 5 pontos conquistados em 21 disputados até aqui. Nos últimos 5 jogos em casa, os colorados venceram apenas um, foi contra o Fortaleza no final de agosto. E toda essa campanha bem abaixo levou o Inter à 15ª colocação com 29 pontos, só 4 acima da zona de rebaixamento. E claro, um resultado negativo aqui amanhã e também resultados paralelos podem deixar os colorados ainda mais próximos do Z4. O time também tem uma das piores defesas do campeonato, com 38 gols sofridos. Inclusive, tomou gol nos últimos 11 jogos, todos os últimos 11 jogos, o Inter vazou a defesa. E para tentar resolver esses problemas, há a possibilidade da utilização de um sistema com 3 zagueiros, viu? Juninho, Vitão e Mercado, igual o técnico Ramon Dias utilizou no segundo tempo do confronto diante do Corinthians na última quarta-feira. Bom, a direção colorada tenta mobilizar o torcedor para vir até o Beira-Rio amanhã e para isso criou uma nova promoção, tá? Sócios e sócias de todas as modalidades com a mensalidade em dia não precisam pagar ingresso para assistir a Inter e Botafogo. Eu volto com vocês. Valeu, Mari, passando a limpo tudo do Inter pra gente. Quem chega agora para trazer as informações do Fogão é a Camila Barbieri. Olha, o Botafogo tá enfrentando uma dificuldade ali na lateral esquerda, hein? Fala daí, Camilinha. Fala, pessoal, tudo bem? O Botafogo se prepara para enfrentar o Inter amanhã às 6h30 lá no Beira-Rio. O time do David Ancelotti, que chegou na rodada passada ao G4 do Campeonato Brasileiro, quer seguir nesse primeiro pelotão aí, né, da tabela. Só que, para esse jogo, o técnico David Ancelotti tem uma questão a ser resolvida na lateral esquerda. Isso porque o cuiabano está suspenso, o Alex Telles tem sentido dores no joelho e o Marçal dores musculares. Então, são tratados como dúvidas para essa partida. Caso eles não tenham condições, então o David Ricardo, que é zagueiro, pode ser improvisado nessa função.
Caio Pantaleão é uma outra situação também, viu? Isso porque ele machucou o joelho esquerdo nessa partida contra o Bahia e fez exames. A gente ainda não sabe o resultado, o Botafogo ainda não divulgou os resultados desses exames para saber aí se ele vai ter que ficar fora por algum período, se é uma lesão grave, uma lesão leve. Mas tem retornos também, viu, pra gente destacar para o torcedor. O Matheus Martins volta depois de cumprir suspensão e o Joaquim Correia, também homem lá da frente do setor ofensivo, né, atacante, esse retornou aos treinamentos depois de 10 dias afastado por lesão muscular. Então, nesse caso, como ele já treinou na quinta-feira, ele deve ter condições aí para pelo menos estar à disposição do David Ancelotti para esse jogo importante então para o Botafogo, para as pretensões do Botafogo aí permanecer nesse pelotão de cima do Campeonato Brasileiro. Tá certo, pessoal? Então anota aí, hein? Inter e Botafogo às 6h30 se enfrentam então no Beira-Rio nesse sabadão. Até mais. Tá anotado. Obrigada, Camila Barbieri, com todas as informações do Botafogo pra gente. Eu quero saber, vamos começar pelo mandante, tá? Quando que Ramon terá dias melhores com a primeira vitória pelo Inter? A resposta é fácil. Quando vencer uns 2, 3 jogos seguidos, vai né? ter que ter uma sequência aí, né? Isso daí, por mais que seja experiente e tudo, o time precisa produzir, cara. Senão fica um incômodo, né? Você trabalhar, você faz de tudo, programa, e ao mesmo tempo não acontece. Tomara que o torcedor vá, para poder realmente ajudar. Nesses momentos o torcedor pode vaiar depois de fazer tudo que tem, mas esses times que estão nessa situação e conseguirem ter seu torcedor ao seu lado vai acabar ajudando bastante. Porém, o Inter tem que melhorar, né? O rendimento individual, parar de sofrer tantos gols. Pois é, ele tá preparando uma linha de 3 ali. Isso. Com Vitão, Mercado e Juninho. E aí ele dá uma liberada ali no Aguirre e no Bernabé, mas... Isso, porque são até de característica dos dois, né? Então ele tá querendo que, como o ataque também não tá fazendo tantos gols e não tem tantos atletas jogando bem, falou, opa, eu vou dar uma resguardada aqui, eu protejo meus laterais, meus alas, né? Que eu dou um pouco mais de liberdade para eles, para ter um time um pouco mais compacto, né? E não tem outro caminho agora, o jogo em casa, a não ser vencer. E o David Ancelotti, depois de dias muito turbulentos aí, numa temporada confusa também do Botafogo, com eliminações, ele vai ter o desafio de permanecer no G4, onde ele chegou e conseguiu, de fato, ficar uma rodada inteira. Ninguém tirou o Botafogo dali, Beli. Pois é, um ano instável da equipe do Botafogo, né? 2 eliminações precoces, vamos dizer assim, Copa do Brasil e Libertadores caindo, Libertadores principalmente, né? Caindo para a LDU, da forma que foi. Se esperava mais desse Botafogo. Só que é um Botafogo que toda semana tem uma novidade. É um Botafogo que trocou de técnico algumas vezes, contrata muitos jogadores. Então é muito difícil você traçar um padrão, que é o que muitas vezes o Campeonato Brasileiro pede, essa regularidade, dentro de tantas mudanças acontecendo no intervalo tão curto de tempo. O desafio do David Ancelotti é esse, é se classificar direto para uma Libertadores, não ter muita dor de cabeça quanto a isso. Um passinho de cada vez. É um Botafogo qualificado, que vai ter alguns desfalques na partida de amanhã, está sofrendo ali com a lateral esquerda, o Pantaleão ausente também é um desfalque, mas é um Botafogo que tem material. Né? Ao passo que está desfalcado, é um Botafogo que tem material, principalmente do meio para frente. Então pode utilizar ali alternativas diferentes, mas acho que pela situação do Inter, o Botafogo nessa partida de amanhã é o favorito. Muito bem, gente. Vamos falar sobre o próximo jogo, então, Inter e Botafogo. O Internacional, que está lá embaixo, está lutando também para, claro, não entrar nessa zona de rebaixamento. A gente olhou ali, 15º colocado. Agora o Botafogo, que entrou no G4 pela primeira vez, vai empolgado para o Sul para lutar, então, contra o Internacional. Bora para a matéria. Sob protestos nas arquibancadas, os gaúchos vêm de um empate sofrido contra o Corinthians em casa. Então, no primeiro tempo, no início, tivemos 2 ocasiões, 3 ocasiões, que son los momentos que por ahí te puede resolver un partido. Queremos seguir trabajando, vamos a trabajar, vamos a corregir. Tomamos un gol que lo tenemos que trabajar, pero bueno, necesitamos seguir. Con el tiempo todos estos aspectos. Já o Glorioso venceu o Bahia no estádio Newton Santos e se recuperou no ano. Agora estamos na briga, é uma vitória importante, mas estamos no G4, temos que ficar no G4 e isso passa por ter mais continuidade. Agora temos um jogo com muito pouca recuperação, com muitos problemas, que vai ser difícil e temos que focar-nos nesse jogo que vai vir no sábado já às 6h30.
Foram necessárias 26 rodadas para o Botafogo, pela primeira vez em 2025, permanecer no G4 do Brasileirão. Como a corrida pelo título, a equipe carioca está muito afastada. O grande objetivo do Glorioso nesta temporada é de fechar o Campeonato Brasileiro entre os 4 primeiros colocados. Manter a nossa identidade, representar esse clube, que é um clube importante, é um clube que tem que estar na Libertadores para o elenco do próximo ano. Então, acho que melhor motivação não temos no dia a dia para trabalhar. Para o duelo de logo mais, o técnico italiano tem um desfalque certo. Cuiabano recebeu o 3º cartão amarelo e cumpre suspensão. Isso significa que David vai precisar fazer improvisações no sistema defensivo. Além da ausência de Cuiabano, Alex Telles e Marçal seguem lesionados. Caio Pantaleão sentiu um problema no joelho. Com isso, o zagueiro David Ricardo e os laterais Matheus Ponte e Vitinho são as opções para o lado esquerdo. Já o Internacional vive um momento delicado na temporada. Com apenas 29 pontos conquistados, o clube está mais perto do Z4 do que do G7 e tem uma das piores campanhas do segundo turno. Para tentar quebrar a sequência de 4 jogos sem vitória, o técnico Ramon Dias ainda não poderá contar com o goleiro Rocher, que tem uma lesão no pé esquerdo. Com isso, Antony segue na meta colorada. O volante Richard, com dores no quadril, é dúvida para este confronto. André, eu te passo direto já. O que o Inter pode fazer? O que vai acontecer nesse jogo do Sul, hein? Olha, a gente estava comentando aqui, né, Cá, que tá faltando futebol pro time do Internacional, né? Teve essa troca, aí saiu o Roger Machado, veio o Ramon Dias. Nesses últimos jogos não houve aquela melhora que todo mundo esperava. Isso porque falta qualidade, né? Nesse elenco do time do Internacional, a gente vê o Alan Patrick ali muitas vezes sendo um oásis dentro, né, desse deserto de ideias que muitas vezes é o time do Internacional. E tem jogador para isso, né? Assim, falta um empenho, sei lá. Exato. E como a gente viu ali na matéria do Olineu, aliás, não foi do Olineu, foi do Amêndola. Do Amêndola, obrigado. O Inter tem um dos piores desempenhos, né, desse segundo turno. O desempenho do Inter no segundo turno só é melhor que o do Sport. Isso quer dizer muita coisa. E outra coisa, o Inter está fazendo o mesmo segundo turno, né, com os mesmos resultados ruins do ano que foi rebaixado. Então, de fato, é uma expectativa muito ruim, né, que tem aí o torcedor do Internacional. E o Botafogo que vem aí se recuperando muito na força dos gringos que chegaram no meio da temporada. Finalmente, né, depois dessa temporada tão decepcionante, o time começa a dar sinais de que pode encontrar um caminho e precisa ficar nesse G4 para 2026 não ser tão duro quanto foi 2025. Mas o trabalho do David Ancelotti está devendo e está devendo bastante. Ih, rapaz! Nosso comentarista aqui fala mesmo, viu? Semana mais, é verdade que a rodada tem sido boa, as últimas rodadas têm sido boas e o Botafogo vai subindo na classificação, Roberta. É isso, Bruno. 8 mil torcedores apenas nesse último jogo contra o Bahia. Um jogo que o Botafogo conseguiu entrar no G4. Bom dia para você, amigos fãs de esporte. O time até chega um pouquinho mais aliviado para esse compromisso contra o Internacional. O próprio David, que vinha sendo muito cobrado pela torcida, chega um pouco menos pressionado para esse confronto, já que, como eu disse, o Botafogo entrou no G4 do Campeonato Brasileiro, terminou uma rodada pela primeira vez entre os 4 primeiros. Só que para esse jogo o David tem problemas, começando ali na zaga. O Caio Pantaleão teve um choque com o goleiro do Bahia, levou a pior, saiu de maca chorando por conta de uma lesão no joelho. Ele vai passar por exames hoje, mas o clima dentro do Botafogo é de pessimismo. Não só para essa partida, então, Caio Pantaleão desfalca o Botafogo, provavelmente vai ficar mais um tempinho fora. Com isso, Gabriel Bahia deve ser o substituto na zaga. O Botafogo tem muitos problemas na lateral esquerda, começando com Cuiabano, ele levou o 3º cartão amarelo, está suspenso. Alex Telles também ficou fora ali das últimas partidas por conta de dores no joelho, deve desfalcar novamente o Botafogo. Marçal passa por exames hoje também, ele sentiu dores musculares antes do jogo contra o Bahia, foi cortado da relação um pouquinho antes ali da partida. Com isso, David Ricardo deve ser improvisado na posição
posição. Botafogo tem de volta Matheus Martins, que estava suspenso na última rodada. Montoro segue fora com a seleção argentina sub-20 no Mundial. E ali na frente o David deve manter o Santi por um lado e o Jefinho pelo outro. Eles foram bem nas pontas, inclusive balançaram as redes nessa partida. E o Arthur Cabral ali na frente, o Savarino formando esse quarteto. Botafogo em busca desse resultado positivo, porque o foco é Libertadores. O David disse, temos que estar na Libertadores no próximo ano. Bruno. Esse é um bom foco. Obrigado, viu, Roberta? Boa sequência aí pra você. Daqui a pouco tem mais o Botafogo também. Agora tem o... Sequência positiva. Vamos conferir os prováveis times. O Inter de Ramon Dias. Antony no gol ainda. Aguirre, Vitão, Juninho e Bernabei. Luiz Otávio, Bruno Henrique ou Mercado. Thiago Maia ou Oscar Romero. Lá na frente, Alan Patrick, Carboneiro e Borré. O provável Botafogo do Ancelotinho. Léo Link, Vitinho, convocado para a seleção. Gabriel Bahia, Barbosa e David Ricardo, improvisado. Ivan, o Botafogo tem 3 laterais esquerdos. Os 3 não podem jogar, não estão à disposição do Ancelotinho e ele vai improvisar um zagueiro. Que coisa. Faz parte do futebol. O Bahia está vivendo essa situação. O Rogério não tem um monte de jogador também, perdeu a zaga inteira. E o Botafogo da mesma forma. Não tem os seus principais laterais. E aí tem que jogar no improviso. Não tem jeito. Você pega um zagueiro canhoto... Todo mundo vai sofrer. Todo mundo sofre. Mesmo quem tem elenco sofre com perdas aí de jogadores. E aí a gente tem Marlon Freitas e Newton no meio campo, Savarino de 10, né? Lá na frente, Arthur pode estar de volta, ou Jefinho, Santi Rodrigues e o Arthur Cabral também de volta ao time do Botafogo. Jogo complicado. Acho que o Botafogo vai em busca aí de se manter no G6, ao mesmo tempo o Ramon precisa vencer com o Inter, porque até agora são 2 empates. Eu vejo que esse time do Inter é um dos times mais feios do Internacional desses últimos tempos. Como joga um futebol feio o Internacional. O Ramon está chegando agora, não dá nem para colocar na conta dele, são 2 jogos, 2 empates. Né? Acho que a entrada do mercado nesse time melhorou o Inter contra o Corinthians. Acho que ele deverá ser mantido ali. No meio-campo também. Então, acho que o Romero normalmente está ganhando um pouquinho mais de oportunidade ali, mas eu acho que a entrada do mercado ali vai dar um pouco mais de consistência ao Inter. E o Inter vive um momento muito ruim também dentro do campeonato, não embala, briga lá no meio para baixo da tabela, então não é jogo fácil para o Internacional, não. Mesmo jogando em casa, o Inter também não dá para falar, o Inter é favorito. O Inter, em outros tempos, seria favoritíssimo nesse jogo. Mas com o futebol que está jogando, não é não. E é daqueles times que precisa olhar para baixo. Opa, vários, né? Tem, acho que da 12ª para a página 2 da tabela do Brasileirão, todo mundo tem que ficar Não dá para falar, eu estou confortável aqui, não. Eu acho que todo mundo tem que estar com o olhinho no retrovisor. Olha aí, ó. Esses são os jogos da próxima rodada, que já começa amanhã com Inter e Botafogo, 6h30. Palpita depois, é isso? Isso, é depois na próxima. A gente vem também amanhã, mesmo horário, Fluminense e Atlético Mineiro. E amanhã, Bragantino e Grêmio, também tudo 6h30. Corinthians e Mirassol jogam amanhã às 9 da noite. Aí no domingo às 4 tem Vasco e Vitória e tem o majestoso São Paulo e Palmeiras. Jogo majestoso não. Choque Rei. Choque Rei. Majestoso é o Corinthians. No Morumbi, 4 da tarde. Choque Rei para São Paulo e Palmeiras. Bahia e Flamengo, domingo, 6h30. Juventude e Fortaleza também, 6h30. Ceará e Santos, domingo, 8h30. No mesmo horário tem Cruzeiro e Sport. O Cruzeiro vai encerrar a rodada, hein? Pois é, mas curioso, se o Palmeiras ganhar do São Paulo, vou repetir, se o Palmeiras ganhar do São Paulo, acho que o Flamengo entra em campo vice-líder depois de muitos anos, hein? Anos? Não. Ironia. Isso conta, né? Sim, conta claro. Para fazer o resultado, ainda que o próprio empate devolvesse a liderança ao Flamengo. O Choque Rei é o maior jogo da rodada? Tem algum. O Bahia e Flamengo eu acho grande também. Também é grande. Mas né? Os 2 jogos que começam no sábado são legais também. E o Juventude e Fortaleza, por mais que eu entenda, pondere Acho 1000 Vasco coisas, ele é grande também ali para baixo, ele é grande. Se o Vitória aprontar em São Januário, ele puxa o Vasco. Depende muito do que fizer Ceará e Santos e respira um pouco mais. Também é outro jogo bastante interessante.
Pena que depois disso, maravilhoso, 3 rodadas seguidas, a gente vai para a data FIFA, mas aí faz parte. A partir de terça-feira a gente vai... Estaremos aqui falando de seleção. Neymar, vamos falar do Neymar aqui. Não. Não? Não. Então tá bom, então não vamos. Muito bem, pelo Twitter você manda seu recado também na hashtag G4 Band Esporte, já vou ler alguns. Vamos falar do empate entre Flamengo... tem os palpites, claro. Então, por favor, na tela. Olha aí, vamos começar com o líder? Agora sou eu, né? Olha lá, o Arnaldo. Mudou tudo, né, mano? Olha lá. Olha o Arnaldo. Também. Fala aí. Vamos lá, vamos começando Inter e Botafogo. a liderança. O escudo do Arnaldo é parecido com o do Madureira, coitado. Comece o gabarito. Botafogo 2, Inter 0. Ô, louco, em Porto Alegre? Isso aí. O Tirone deixou o que pra gente aí, Rodrigo? Tá tudo comigo já aqui. Então, rapaz. 1-1 para bom palpite. Inter e Botafogo. Muito bem, 1-0 Internacional. Putz. O Zé Empate vai atacar, né? 1-2. Olha aí, Botafogo. Significa que o David Ancelotti estaria estável no comando, né? Seguiria firme no Botafogo. Versa Flu e Galo. 1-0 Fluminense. 1-0 Fluminense, foi o que disse o Tirone também. 1-1. Massa. Vamos ter um empate também, mas 2-2. Bragantino e Grêmio. 2-1 Braga. Olha, o Tirone tá te marcando de perto, hein? Tá de brincadeira. 2-1 Braga também. 0-1 Grêmio. Quer me dar um empate também? 1-1. Corinthians e Mirassol. Aí é... 3-1 Corinthians. Opa! Situação de Galo, hein? Isso. 1-0 Corinthians. Eu vou nessa também. 1-1. Vou nessa também, 1-1. 2-1 pro Corinthians. Muito bem. Vasco e Vitória. 2-0 para o Vascão da Massa. Tirone foi de 2-1 pro Vasco. 2-1 pro Vasco também. 3-1 pro Vasco. Agora eu quero ver, hein? Agora eu quero ver. Vessone, São Paulo e Palmeiras. 1-3. 1-3. Eu vou guardar o do Tirone. Não posso pela nossa ordem. Não posso. Só uma informação. Você recebeu esses palpites hoje? Ele palpitou hoje ou ele palpitou ontem? Isso faz hoje. Hoje, então. Há pouco tempo, inclusive. Tá bom. Palpite do Tirone, tá? São Paulo 0, Palmeiras 1. Rapaz. 1-2. Tento 1-1. Bahia e Flamengo. 2-1 para o Bahia. Agora vocês ficaram desmarcados. De acordo com o Tirone, Melved 2-0. 2-2. 1-2 ganha o Flamengo. Juventude e Fortaleza. Um grande jogo, 0-0. 1-0 Juventude. 1-2. 2-0 pro Juventude. Ceará e Santos. 1-0 pro Santos. 1-1. 1-0 Ceará. Putz, 1-1 também. E para fechar tem Cruzeiro e Sport. 3-0. Sport? 2-0 Cruzeiro, deixou aqui o Tirone. Ótimo esse palpite. 3-1 pro Cruzeiro. 2-0 Cruzeiro. Muito bem. Não tem desempate pelos gols, né? Então. Printzinho aí, ó. Do líder. Vai. Pronto. Vai, Lanterna. O Serginho Malandro. Muito bem. Agora sim, vamos começar a falar um pouquinho de Botafogo. Boa. É a briga do Botafogo, G4. Né? É o que tem pra hoje. Mudou muito o Botafogo, porque a gente falou muito do Botafogo, que tinha tido uma queda de rendimento significativa, né, com o David Ancelotti, eliminado da Copa do Brasil, Libertadores, o próprio brasileiro rateando.
Como é que foi o Botafogo ontem? Foi muito diferente do que a gente vinha vendo? Na verdade, o Botafogo é um time que oscila. É um time que faz 3-0 no Mirassol, amassando no primeiro tempo, toma um empate no segundo tempo. Aquilo ali é a definição do Botafogo sob o comando do Ancelotti. Aí vai bem no primeiro tempo contra o Grêmio, merece ganhar. Depois, no segundo tempo, recua muito, aí toma o gol de empate. Aí joga mal contra o Fluminense, joga bem no primeiro tempo contra o Bahia e por aí vai. É um time que oscila. Ontem, o Botafogo tinha todas as possibilidades para fazer um jogo de transição. O Bahia é um time construtor, até tem mais escape agora com o Sanabria para um lado, o Kaique por outro, mas é um time mais construtor. O Rogério Ceni trabalha dessa maneira. E o Botafogo teve possibilidade de transição no primeiro tempo, mas não aproveitou tanto. Essa bola do Marlon Freitas é linda. Ele deu uma dessa para alguém fazer um gol outro dia? Foi contra o Grêmio, pro Cuiabano. Pro Cuiabano, isso mesmo. O Marlon Freitas, essa bola longa do Marlon Freitas é muito bom. E no gol contra o Atlético Mineiro, ele dá esse passe, o Montoro faz o cruzamento pro Santiago. Então, o Botafogo... Aí, transição. Dava para aproveitar mais no primeiro tempo essas transições contra o Bahia e o Botafogo não estava aproveitando tanto. E aí, roubando a bola no campo ofensivo, o time conseguiu pressionar bem o Jefinho com o Cuiabano. Veio a chance, o goleiro tirou, o Botafogo continuou pressionando, ganhou de novo. Aí teve a tranquilidade para construir a jogada do gol. E quando o Botafogo faz o gol, o Bahia tá marcando baixinho. Tem 10 jogadores, pode até mostrar aí daqui a pouco de novo, do Bahia no campo de defesa e a marcação totalmente equivocada, porque 3 estão olhando o Marlon. E aí o Marlon é especialista em bola por elevação, bola longa. Se 3 estão marcando ele e ninguém tá pressionando, tá sobrando alguém. Foi aí que ele encontrou o Vitinho. E a movimentação do Santiago foi muito boa. Então o primeiro tempo do Botafogo foi bom. Só que no final, tomou uma bola na trave. É o que eu falo da oscilação. Faz o primeiro tempo bom, já pode abrir 2 de diferença, não abre, faz 1-0 e logo depois dá a possibilidade ao adversário de entrar no jogo também, 1-1. Aí no segundo tempo, veio essa expulsão do Sanabria, a gente pode debater daqui a pouco. Ele já tinha um amarelo, aí tocou. Pênalti não foi, mas ele caiu para tomar o segundo amarelo, caiu por algum choque ou se jogou. Eu achei meio exagero, assim, o cartão amarelo. Pode ter sido exagerado? Pode ter sido sim. Assim, se ele cai e faz aquele escândalo que a gente tá acostumado a ver, o jogador que fica lá, e assim, não dava nem para dizer que vai inflamar a torcida, né? Não era o caso ali da situação do jogo. Acho que ele, beleza, dá uma forçada, acaba caindo, mas você vê que em momento algum, para mim, ele vira pro árbitro e reclama, questiona. Poderia simplesmente, dava para você controlar melhor, né? Acho que a expulsão é algo tão marcante num jogo, você muda, você determina o rumo do jogo, que eu acho que você tem que ter um pouquinho mais de tato, né? O Sanabria é um estorno, né? Porque ele deveria ser expulso contra o Vasco. Aquele pisão que ele dá em cima do Puma não foi, acabou sendo... E o primeiro foi reclamação, né? Então, assim, nenhum dos 2 cartões que o Sanabria recebeu foi 2 disciplinares, tecnicamente. O primeiro foi reclamação. O Botafogo tinha feito 2-0 logo no início do segundo tempo. Um pivô muito legal do Arthur Cabral. O pessoal questionando muito o Arthur Cabral, mas ele é chato de ser marcado. Ele briga demais. O tempo todo com a defesa. E aí ele conseguiu fazer esse pivô para a bola chegar ao outro lado. O Jefinho fez o gol. Aí a bola que eu falei na trave. Aí o Botafogo era dominante no jogo. Imagina tomar esse gol, esfriar o time, esfriar a torcida. Ali entre a linha de meio de campo. Não pode acontecer, é oscilação. Então, com 2-0, todo mundo pensou, agora tranquilo, o Botafogo fez 2-0 com segundos. A bola saiu, foi pro goleiro, veio pra cá, brigou, pivô, então aí desenvolveu esse lance e saiu o gol do Jefinho. Todo mundo, opa, agora vai, tranquilão. Aí o que o Botafogo faz? Conheço esse sentimento. Conhece, né? Um time que joga contra um adversário que joga em construção, ganhando por 2-0, dá ao Bahia a possibilidade da transição. Essa falta aí, que gerou o gol, era um contra-ataque do Bahia, o Jefinho teve que vir lá de trás para fazer a falta. Não tinha necessidade. Colocou o Bahia no jogo de novo. Aí veio a expulsão do Sanabria, que pode ter sido uma expulsão exagerada. Nós pensamos o quê? Agora 2-1 com 1 a mais, tendo espaço para transição, o Botafogo vai ter tranquilidade, vai matar o jogo, vai trazer o Bahia e vai encontrar os espaços. Só que não. O Botafogo recuou muito. Antes tivesse recuado para sair em velocidade encontrando os espaços. Mas não, o Botafogo ficou trocando ataque com um time que tinha 1 a menos, desnecessariamente. E vieram as trocas, eu entendo até o que o Ancelotti fez, tirando dos laterais, ele tirou o Ponte no momento, o Cuiabano no outro. O Cuiabano já tinha amarelo. Sim. E ele tirou o Cuiabano porque... E a gente conhece a arbitragem brasileira, né? Vai ter uma compensaçãozinha ali, expulsar um, expulsar o outro. Só que Telles e Marçal no DM, ele teve que colocar o David Ricardo, zagueiro, na lateral esquerda. Sim. Até entrou bem ali,
mas não é lateral esquerdo. Acaba chamando o Bahia também um pouquinho mais. Acaba chamando e chamou pra troca, porque o Botafogo ia, o Bahia vinha, e aí o Rogério Ceni perdeu o zagueiro com lesão, não botou outro zagueiro, botou o Michel Araújo, jogou com um zagueiro Não tinha nada a perder, né? Foi pra cima. Botafogo foi pressionado? Não foi pressionado, mas deixou um jogo muito solto, com possibilidade de um time que tinha um a menos empatar. E o que nós vimos recentemente? O Botafogo com um a menos venceu o Atlético. O Atlético com um a menos venceu o Mirassol. Os times com um a menos também estão jogando, estão indo pra cima, estão conseguindo. O Botafogo, por pouco, não teve maus bocados, mas, no final das contas, mereceu a vitória, teve mais chances que o Bahia, desde o 11 contra 11. O Botafogo atacou mais, atacou melhor, e tinha que pontuar. Entrou no G4, tem um jogo a mais que Mirassol e Bahia, mas a luta tem que ser essa, G4 no Campeonato Brasileiro. O Ancelotti já achou o time titular dele? Porque o Botafogo tem rodado muito, né? Mas tem muito Olha o desfalque Arthur. também, né? Agora tem também ele questão correu de 9 desfalques. Ontem o Jefinho foi titular O ontem. Jefinho foi titular ontem. A expectativa era talvez jogasse o Arthur, não era? Podia jogar o Arthur por um lado, Santiago por outro. Ou o Cuiabano do lado. Ou o Cuiabano aberto. Só que ele não tinha os outros dois laterais. E aí é que tá. Por que ele ainda não achou o time também? O extracampo complicando. O Montoura é titular desse time. Tá na seleção sub-20. O quarteto ofensivo deveria ser Santiago pela direita, que tá muito bem. Sim, muito cresceu bem. muito. Savarino, Montoura e Arthur Cabral. Ele não tem o Montoura que tá na seleção. Contra o Fluminense, ele botou o Cuiabano com o Telles na esquerda. Aí o Telles... Não, o Marçal na esquerda. O Marçal não tava no banco ontem, machucou. Sim. O Telles machucou. Aí o Cuiabano foi pra lateral, o Jefinho teve que entrar. A expectativa era o Marçal jogar de lateral e o Cuiabano na ponta, né? E no próximo jogo? O Marçal não sabe se volta, o Telles não volta e o Cuiabano tá suspenso. 3 laterais pro lado esquerdo e pode não ter nenhum. Vai de David Ricardo de novo, será? Vai, se não tiver Próximo lateral, jogo do Botafogo com quem? Inter lá. Inter. No Beira-Rio. Porque o Inter tá mal, mas não tem jogo fácil, né? Esse extra também complica muito. E pra quem não pode perder nenhum ponto pensando em G4, você ter um lado inteiro do seu campo desfalcado, como é o caso do Botafogo, é muito preocupante. Ainda mais que, assim, eu acho que você falou muito sobre jogar em transição e foi realmente uma falha. É óbvio que eu acredito que jogar em transição vai acabar sendo a métrica também pro jogo do Beira-Rio, por uma questão de estar jogando fora de casa. O Internacional tende a imprimir um pouco mais de pressão. A pressão tá maior do lado do Inter, né? Que vai ter que sair mais pro jogo. Então, assim, você ter um jogo de transição, a oportunidade de fazer um jogo de transição com Jefinho e Cuiabano e você não capitalizando muito nisso num momento mais oportuno que é na sua própria casa, no seu estádio, com a sua torcida, com tudo, você não ter esse DNA quando você vai pro jogo do Internacional, você gera mais apreensão no torcedor. Com certeza. Né? Porque você tá vendo que ele não utiliza, o Ancelotti não tem essa leitura de jogo, eu acho que isso passa muito por uma inexperiência. Tá? De entender como o Rogério Ceni joga, como os técnicos do futebol brasileiro jogam, como funcionam esses jogos. Jogar no Beira-Rio tem os seus impactos, assim como jogar na Fonte Nova dá muito impacto, ainda mais hoje com o gramado do jeito que tá. Então, essas coisas que são alheias ao futebol, né, que o Ancelotti tinha a oportunidade de ir pro Rangers, né, que era a proposta que ele tinha antes de aceitar o Botafogo, onde ele veria um futebol europeu. Onde Chegou ele veria a negociar com o Como também da Itália. Exato, 2 times que são de futebol europeu, então veria uma estrutura completamente diferente. E quando ele vem pro futebol brasileiro, ele tropeça, além da inexperiência que seria o natural em qualquer início de trabalho, ele tropeça em gramado, em pressão de torcida, em extracampo, que é um problema que ele já sofreu muito com toda a gestão do Textor no último tempo. Inclusive, a saída do Montoro é uma liberação do Textor, né? Não passa pelo Ancelotti necessariamente. De valorização de ativo, né? Então, é muito complicado para um técnico de primeira viagem lidar com tudo isso enquanto precisa fazer um time jogar e ele tá trocando o pneu com o carro andando. Ele pega um trabalho do Renato Paiva que era um trabalho contestado sim, mas extremamente mais consistente do que o dele. Era mais consistente. Óbvio que não imprimia taticamente o que o Botafogo pedia, né? A tal da Botafogo Way, como o Textor tanto preza. Foi um jogo, né? Mas eu ainda acho que eu também acho que foi um pouco eu achei que foi uma troca muito súbita de opinião. Achei exagerado. Eu achei porque a gente tende a ver a construção de uma demissão. Eu não vi essa construção tão clara com o Renato Paiva. Numa Copa do Mundo de clubes? Porque assim, é a prateleira mais alta, eu entendo. E aí a cobrança de você cair pro Palmeiras, ao invés de você cair para um time europeu, ela é muito grande. Porque o Palmeiras não é o PSG. O Palmeiras é o cara que você enfrenta 4 vezes no ano. Você pode enfrentar numa Copa do Brasil, pode enfrenta 2 vezes no Brasileirão. Então o torcedor tende a colocar isso de forma diferente. Mas não era um trabalho, assim, irredutível. Você fala, nossa, tudo aqui tava ruim até
aquela chegada. É pela forma como ele chegou. Mas é a forma. Ele já chegou sob contestação, muita pressão. Pois é, mas ao mesmo tempo, eu acho convicção, né? Mas a paciência que há com o David não teve com o Renato. E o trabalho do Renato era extremamente mais consistente do que o trabalho do Ancelotti. O Ancelotti ele tem um trabalho inconsistente, ele consegue imprimir ótimos futebols e ao mesmo tempo ter péssimas defesas. Conseguir ter um time que se desmonta mentalmente, óbvio, tem desfalque, mas esse trabalho não passa só pelos desfalques dele. Ele já jogou com o time completo, já jogou com o time desfalcado e teve desempenhos ruins com os dois. Então eu não consigo entender o que o Textor vê diferente no Ancelotti, que não seja só o fato dele ser quem ele é, de ser um técnico estrangeiro, potencial, mas o Botafogo precisa de alguém hoje. O Botafogo não precisa de alguém para 2 anos na frente. Então, ainda mais para um time, para um dono de SAF que desmonta seu elenco como desmontou antes. Então não adianta você ter um ótimo técnico se você vai trocar o elenco daqui a 6 meses. Pois é, o Textor falou muito sobre o Botafogo Way, mas ele não deu as ferramentas ao Paiva nem ao Ancelotti pro Botafogo Way. Nem tô falando sobre contratação ou não, mas como o Botafogo foi mexido na temporada. E o Ancelotti é visto com muito potencial, até não só pelo Textor, pelas pessoas da alta cúpula do Botafogo que trabalham no dia a dia do futebol. Eles veem ele também nos treinamentos. Os próprios jogadores elogiam muito. Eu não sou favorável, e também já não era na época do Paiva, eu não sou favorável a essa troca de treinador o tempo inteiro. Por mim, garante o Botafogo na Libertadores e vai ser na emoção. E aí ele faz uma pré-temporada. No G4, você acredita? Acredito no G4, embora não seja fácil. Você diz entrar direto. Não entrar pela fase. Porque o G6, o Botafogo tá sem perseguidor praticamente. Acho que dá pra dizer que tá confortável. Tá sem perseguidor pra G6. Não pode. Não confortável em brasileiro também, não. Não pode dormir. Não pode dormir. É a pior coisa. Mas tem a obrigação, o Botafogo, com o investimento que tem, a estrutura hoje, de buscar o G4. Não é favorito. Eu continuo achando o Mirassol favorito pra entrar no G4 com Cruzeiro, Flamengo e Palmeiras. Mesmo o Mirassol rateando agora. Mas G6 entra, Não, G6 eu acredito também que entre, Papa. Só que ele vai começar uma pré-temporada junto com o time. Cara, não tem dúvida, o Ancelotti está aprendendo no Botafogo. Sim. Só que se já deram a ele a oportunidade, que muitos querem, de aprender aqui no Botafogo do jeito que tá, então dá pré-temporada também, reformula o elenco da maneira que tiver e monta uma estrutura sólida pro ano que vem. Esse ano não dá para pedir muito mais que isso, não vai ganhar o título, provavelmente, a não ser, o Flamengo joga pressionado hoje pelo Botafogo. Mas na não sombra, tem Copa na do sombra, Brasil. né? Não tem Copa do Brasil. Tem confronto direto, né? Tem confronto direto pelo título. Qual a diferença? Pelo título. Fogudo, tem confronto direto no Newton. Dia 15. Fogudo, jogo de 6 pontos com o Flamengo. Pra entregar uma liderança de 11 pontos, tem que pipocar muito, Bandeira. Aí no outro ano, se ganhar, tá bom. Tem que ter muito. Esquece isso, né? Tem que pipocar hoje em dia não dói mais não, mas na época, meu amigo, lá ele, doeu muito. Ô, Papa, você acha que o Botafogo ainda vai pra G4? O Mirassol... Será que o Mirassol bateu no teto? Queria deixar sabendo pra vocês. Aspas fortes ali embaixo, hein? Polêmica. Quem é esse cara que falou isso aí? Isso aí não é botafoguense, não. Quem foi esse cara que falou? Mas vocês acham que o Mirassol bateu no teto já? Será que Então, eu acho que o Mirassol ele já tá na descendente, né? Eu costumo falar muito isso. Times que estão na ascendente, na descendente. Eu acho que o Bragantino também foi um time que foi o campeonato inteiro muito de altos e baixos, né? O Mirassol já teve o seu momento de ápice, eu acho que também já, não vou dizer que é cavalo paraguaio, porque também, cara, não chegou a estar ali, com todo mundo achando que ele ia ser campeão, mas esteve melhor, ele teve bem melhor. Mas eu acho que ainda vai brigar ali pelo G4, e o Mirassol, Botafogo, acho que Mirassol, o Botafogo apesar de ser bairro... Bahia. Calma, não vai embora ainda. Aqui em cima tem um vídeo especialmente escolhido pra você. E aqui embaixo tem o último vídeo que a gente postou. Corre lá e assiste, é maneiro. E aqui você vai se inscrever no canal. Clica aqui, se inscreve no canal, dá essa moral pra gente. Tamo junto.